Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Neste momento, nós vamos dar início a mais um estudo no nosso canal, que muito irá edificar a nossa vida, o nosso conhecimento em Deus e em sua palavra. E irá trazer esclarecimento para a nossa vida na questão oração, o que muito nós precisamos. Por quê? Porque a vida do cristão precisa estar firmado nesta base, oração, assim como leitura da palavra e adoração e fé. Precisa estar firmado a oração na nossa vida. Iremos ver a oração do Pai Nosso em apenas 2 aulas. Hoje iremos dar uma introdução, iremos caminhar até a metade da oração do estudo e na semana que vem iremos completar este estudo maravilhoso que Deus tem nos dado. Aleluias. Primeiro vamos ver aonde que ela se encontra na Bíblia. Mateus 6, do 5 ao 13. E em Lucas, no capítulo 11, do 1 ao 4. Vamos ler, então, Lucas 11, do 1 ao 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Amém, queridos? Agora nós vamos ver Mateus capítulo 6. Do 5 ao 13. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 6, do 5 ao 13. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém, aleluia, glórias a Deus. Muito bem, meus queridos amigos, entendemos aqui por que existem 4 evangelhos na Bíblia. Eles se completam. A oração do Pai Nosso está mais detalhada em Mateus, o que vimos. Porém, Lucas traz uma informação que os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los a orar. Interessante, né? Que os discípulos, eles eram todos judeus. Como eles poderiam pedir para ensinar a orar? Judeu sempre foi muito zeloso com relação à oração, tanto nas sinagogas como nas ruas e nas praças, o que vimos. Até mesmo nos dias de hoje, você pode ver como eles oram fervorosamente lá no Muro das Lamentações. Judeu é vida de oração. Porém, os discípulos, eles viram a intimidade que Jesus orava, como que Jesus pregava, como ele se comportava diferente dos fariseus. Lógico que o mestre, ele tinha um novo jeito para orar, né? E os discípulos queriam aprender com Jesus, logicamente, o seu mestre, né? Aí eu pergunto, e eu e você, será que sabemos orar da forma bíblica? Nós podemos aprender mais um pouco aqui com o Espírito Santo a orar da forma correta. Porque será que existe oração de forma errada? Sim, queridos. Tem gente que faz uma oração contrária. É horrível isso. Outros fazem oração apenas religiosa para cumprir um protocolo, ou egoísta, soberba, ou hipócritas. São tipos de orações que não estão de acordo com a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, juntamente com outros versículos como João 3,16, o Salmo 23, o Salmo 91, são os textos mais conhecidos do livro sagrado. Porém, esses textos muitas vezes são mal interpretados. Antes de ensinar a oração, Jesus fez 3 advertências aos discípulos, que nós precisamos atentar também, viu? A primeira está no versículo 5. Vamos ver. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aí então está a primeira advertência de Jesus acerca da oração dos fariseus. Nós não devemos ser como os hipócritas. Hipócrita vem do grego, que quer dizer esconder-se atrás de algo, como se fosse uma máscara. Seria alguém que parece ser muito espiritual, íntimo com Deus, mas só quer orar em público para se mostrar aos outros. Assim eram os fariseus. Eles queriam ser vistos por todos como grandes homens de Deus, né? Íntimos com Deus, mas na verdade era tudo fachada, né? Então Jesus disse: esses já receberam a sua recompensa, ou o galardão. Ou seja, eles já foram vistos pelo povo, aplaudidos pelo povo, reconhecidos pelo povo como espiritual. Agora, de Deus, esses não têm nada, porque o coração desses homens está longe de uma intimidade. Na verdade, é orgulhoso e soberbo. Então, isso até nos dias de hoje deve ser visto, viu?
O Senhor recomenda que nós venhamos a orar em secreto, viu? Mas isto não quer dizer que nós não podemos orar em público. O que Jesus ensina é que nós devemos orar com o coração em Deus e não mostrar aos homens. Orar em família, com amigos, na igreja, é ótimo. Isso acrescenta na nossa fé. Orar junto com os irmãos. Eu, particularmente, eu gosto muito de orar diante da natureza. Também subir no monte para orar a Deus é maravilhoso, é ótimo. O que o Senhor também nos instruiu em 1 Tessalonicenses 5:17 é que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, nós precisamos ter uma vida voltada para a oração, seja nos afazeres de casa, ou no trabalho, ou no transporte público, ou nas filas, ou na escola, aonde estivermos. Estar em espírito de oração. Estar sensível à voz do Espírito Santo ao nosso coração. A Bíblia também, ela não relata um tempo ideal de oração. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, não importa o tempo. Porém, o que nós precisamos é orar e ter um coração disposto à oração. É lógico, nós entendemos que quanto mais orarmos, quanto mais tempo de oração, será melhor para a nossa intimidade com Deus. Glórias a Deus. A próxima instrução de Jesus está no versos 7 e 8 de Mateus 6. Vamos ver. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhos peçais. Meus queridos, o Senhor sabe muito antes que nós pedirmos em oração o que nós ainda vamos pedir e o que nós precisamos. E nós não devemos nos comportar como os gentios. Quem são os gentios? Aqueles povos que não confessaram Jesus como seu único Senhor e Salvador, que não ainda entregaram a vida ao Senhor. Esses são gentios. Mas até mesmo esses gentios, eles têm suas religiões, suas crenças, mas não firmadas só na palavra de Deus e no Espírito Santo, né? Desde a antiguidade, no Velho Testamento, já tinha-se o costume de orações repetidas, e elas tinham o nome de mantra. Muitas religiões orientais, nos dias de hoje, têm essa prática de recorrer a esse mantra. São frases, orações repetidas na ideia de tanto falar, repetir, Deus irá atender aquele clamor. Quero perguntar para você, quantas vezes o filho precisa pedir para a mãe que quer almoçar, que está com fome? Quantas vezes? Uma vez só basta, não é mesmo? Agora você imagina o filho pedir 30 vezes, mãe, eu quero almoçar, estou com fome, em apenas 5 minutos. É logicamente desnecessário fazer isso, né? Agora, veja você, o que nosso Deus já sabe até mesmo antes de pedirmos o que vamos falar. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Então, para que pedir um monte de vez? Oração é uma conversa, é um diálogo com Deus, onde eu falo e ouço o que Deus fala ao meu coração.
Ou, dependendo do momento, Deus usa a própria palavra, usa a natureza, a criação, usa pessoas para falar conosco, né? E aí, quando estamos orando, falamos e ouvimos a voz de Deus no nosso coração, né? Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como se deve, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo, ele filtra tanto o nosso falar como o nosso sentir. Até as nossas lágrimas são levadas ao Pai. Oh, glórias, aleluias. Mas isso não quer dizer que nós não podemos bater por vários dias e várias vezes a mesma petição, o mesmo clamor. Como fez aquela viúva pobre com um juiz iníquo, que de tanto ela bater, o juiz julgou a causa dela. Que está isso em Lucas 18, de 1 a 8. Então nós podemos falar, pedir ao Pai várias vezes, mas o que nós não podemos é fazer uma oração repetida, né? Ou seja, repetir a mesma frase várias vezes naquela oração, na mesma oração. Como já disse, oração é conversa com Deus, né? Ainda que você já tenha pedido outros dias, você pode estar sempre colocando diante de Deus as suas necessidades, os seus sonhos, colocar diante de Deus sempre. Agora, não repetir a mesma frase, a mesma palavra 50 vezes em 30 minutos, né? Aí não. A oração do Pai Nosso está dividida em dois alvos: o reino de Deus e a nossa vida. Existem 3 pedidos remetentes ao reino de Deus e 3 pedidos remetentes à nossa vida depois, né? Em Mateus 6,33 está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Até mesmo na oração do Pai Nosso, nós vemos esse princípio sendo colocado. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Aleluias. Tiago 4,3 também diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então muitas vezes não sabemos como pedir, né? E nós precisamos pedir a Deus que até nos ensine a orar, né? E nós precisamos orar sempre ali de olho no reino de Deus, né? E depois nós vamos orar pela nossa vida e pelos necessitados, né? Deus, querido, sabe o que nós precisamos. E quando nós oramos pelo próximo, Deus vai abençoar a nossa vida através de nós nos preocuparmos com os irmãos. E hoje Deus está nos ensinando a orar de acordo com a vontade de Deus. Aleluias. Então agora nós vamos estudar a oração do Pai Nosso, propriamente dita. Vamos ver no Evangelho de Mateus, versículo 9, de Mateus 6. Primeiro está escrito Pai Nosso. Pai, no aramaico é Abba. E está querendo dizer que só um filho pode dizer Pai. Ainda assim, os judeus, eles não costumavam chamar Deus de Pai em suas orações. Mas Jesus, ele vem ensinando que sim, nós podemos chamar Deus de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Lógico que nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criatura de Deus. Agora, através de Jesus Cristo, fomos adotados como filhos
de Deus. Aleluias, glórias a Deus. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glórias a Deus. Então, ele é o nosso Pai. Mas ele é o nosso. Por quê? Porque ele não é só meu Pai. Eu posso sim dizer meu Pai do céu, mas eu preciso entender que eu sou um membro de uma grande família do céu, dos filhos de Deus na terra. A igreja é um lugar de encontro dos filhos de Deus, dos redimidos do Senhor. Então nós somos filho aonde que há muitos irmãos. Todos aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Adotados, herdeiros com Deus. Então, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus. Então nosso Deus está nos céus. Apocalipse 4 diz que João viu o trono e se assentado nele a majestade divina. Ezequiel também viu, ao se abrir os céus, Deus que com ele falava. O profeta Isaías também relata no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluias. O apóstolo Paulo também por 2 ocasiões, ele viu Deus no céu. Primeiro na sua conversão em Atos 9, ele viu Jesus no alto do céu, mais brilhante que o sol. Também em outra ocasião, o apóstolo Paulo foi levado em espírito ao terceiro céu. 2 Coríntios 12, 2 está escrito. Sim, o nosso Pai, ele está nos céus, mas ele não está longe de nós, viu? Deus também é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Aleluias, glórias a Deus. Nós vamos ler agora o lindo Salmos 139, de 1 a 10. Glórias a Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Aleluias! Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Oh, glórias! Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Oh, glória! Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. Aleluias. A tua mão e a tua destra me sustentarás. Aleluias, glórias a Deus. Que lindo esses salmos, meus queridos. Salmo 139. Que proteção tão grandiosa que nós temos no nosso Deus, no nosso Pai, no nosso Papai do céu. Aleluias.
O próprio Jesus, já ressurreto, antes de ser assunto aos céus, disse em Mateus 28, 20, parte B: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias, glórias a Deus. Aí eu pergunto, como Jesus pode estar conosco todos os dias, hein? A resposta está em João 15, 16. Lá explicou: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo da verdade. Glórias a Deus. Deus morando dentro de nós, o Espírito de Deus, o Espírito Santo dentro do homem. Aleluias, glórias a Deus. O nosso Pai, meus queridos, Ele está no céu, num alto e sublime trono, e Ele está conosco, Ele está dentro de nós, filhos e filhas de Deus. Aleluia. O próximo, então, o final do verso 9. Santificado seja o vosso nome. Nesse trecho da oração, nós pedimos que o nome do Senhor seja santificado através da nossa vida, viu? Que quando nós fazemos a obra de Deus, que as pessoas lá fora vejam Deus e a santidade de Deus, hein? Para que eles se convertam. Através das nossas atitudes, as pessoas se aquebrantem diante de Deus e vejam o amor de Deus sobre elas e se acheguem ao Senhor. Por isso, santificado seja o seu nome através da nossa vida, queridos, das nossas atitudes, das nossas obras. Agora, falando do nome, hoje o nome não representa muito para as pessoas, mas no passado não era assim. O nome da pessoa representava quem ele era ou como era a sua vida. Nós vemos exemplo disso, Jacó, né? Que antes dele se entregar ao Senhor, ele era um trapaceiro, um enganador. O próprio nome Jacó, né, representa aí um enganador. Mas depois dele se converter ao Senhor, Deus mudou o nome dele para Israel. Ou seja, aquele homem, um príncipe de Deus, o homem que lutou com Deus é Israel, né? Nesta parte da oração, nós colocamos o nome de Jesus Cristo em outro nível, separado, em outro nível, né? Forte, maravilhoso, um nome sobre todo o nome. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero estar lendo com vocês Filipenses, no capítulo 2, do 5 ao 11. Um texto bastante conhecido de todos. Tende em vós o mesmo sentimento que teve também em Cristo Jesus, pois ele que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira. E agora o texto que remete ao que nós estamos estudando, hein? Ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai.
Aleluias, glórias a Deus. Nosso Senhor também nos instruiu a tudo o que pedirmos ao Pai, que seja em nome de Jesus. João 15:13 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluias. Isso está em Romanos 11:36, viu? Tudo foi conquistado para nós pela mão de Jesus, na obra de Jesus na cruz. Glórias a Deus. Eu quero dizer para você que tudo o que existe se sujeita ao nome de Jesus. Até mesmo os demônios, eles se sujeitam ao nome de Jesus. Quando repreendemos um demônio no nome de Jesus, o mal no nome de Jesus, somente de ouvir o nome de Jesus, toda a maldade cai por terra, porque o nome de Jesus tem poder. Glórias a Deus. Então tudo que pedimos tem que ser no nome, sobretudo o nome de Jesus. Glórias a Deus. Então aqui nós chegamos no final desta primeira parte do estudo. Eu espero que você tenha gostado. Nós chegamos até a metade da oração do Pai Nosso. Agora, na próxima semana, se assim o Senhor permitir, nós iremos concluir o estudo sobre a linda oração do Pai Nosso. Então não perca esta próxima semana a sequência do estudo. Amém, meus queridos? Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.